Ok. 8h05. Deixa eu apresentar o palestrante de hoje. Ele vai dar a nossa aula. Vou chamar ele aqui. Pastor Gustavo, boa noite. Seja bem-vindo aqui, nosso curso de pregadores. É um prazer ter o senhor no nosso meio e saber que o senhor vai nos ministrar a aula de hoje. Sim, tudo Não sei bem? o pessoal, mas eu estou ansioso em assistir para aprender também. Que isso. Gostaria que o senhor ligasse aí a sua câmera, Tá ligado, microfone, pastor. pudesse participar conosco nesse momento. Tá ligado, você tá me vendo? Já coloquei aqui na frente. Fique à vontade, os meninos Ok. estão me ouvindo. Irmãos, Eu pedi boa para o pessoal noite. só fazer pergunta depois da aula. Tá bom. Boa noite, irmãos. Que bom parabéns pela iniciativa desse curso. Excelente iniciativa. Acho que todos nós precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais, não é? Cada vez mais aprendendo aí de como transmitir a palavra de Deus, né? Como que a gente pode transmitir a palavra de Deus para as pessoas. Então, parabéns, pastor Fernando, pela iniciativa, parabéns a todos. Eu tenho certeza que será uma bênção aqui esse curso, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela e a gente vai começar, então, a trabalhar o tema. Vamos fazer uma oração antes, claro, né? Vamos orar. E aí a gente começa. Muito bem. Ok, vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque nós nos encontramos aqui em tão boas condições para aprendermos da Tua Palavra e como compartilhar a Tua Palavra na Sua igreja. Nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu vou tratar aqui, então, um pouquinho de como que a gente pode fazer um sermão, certo? Talvez eu vou passar de maneira mais rápida hoje o assunto, mas algumas dicas de como que você pode fazer um sermão na sua igreja. Existem algumas maneiras, e vou tratar de algumas delas. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, que é uma dica, você pode notar que eu estou aqui num curso, estou falando da minha casa, no Zoom, eu estou falando. Poderia estar de camiseta, estou na minha casa e tal, mais à vontade, mas eu decidi estar de, pelo menos, gravata e camisa. Por quê? Só para dar uma dica. Todas as vezes que nós vamos pregar na igreja, ou vamos ter alguma palestra, alguma coisa, nós precisamos cuidar com a nossa aparência física. Então, quando você coloca uma gravata, uma camisa, um vestido, né, uma sandália, um sapato, que está ali bem colocado, nada, logicamente, nenhum valor alto, nada disso, simples, mas dentro dos padrões bíblicos e também dentro de uma boa colocação, só isso já vai ajudar você a conquistar de imediato as pessoas que estão ao seu redor. Quando você, por exemplo, usa ali uma roupa, talvez, que você não cuidou muito bem, um nó que está torto, alguma coisa assim, isso vai ser ruído para o seu sermão. Eu só coloquei assim só para justificar por que eu estou de terno, por que eu estou de gravata e camisa na minha casa, falando para vocês nesse curso que poderia ser mais informal. Pois eu escolhi seguir assim para isso. Bem, vamos lá. Pregando a palavra. Eu queria começar com vocês com um texto. Os que ingressam no ministério ou são chamados por Deus empenham-se numa obra especial e devem dedicar-se à oração e à pregação da palavra. Se você, então, é chamado por Deus para pregar o evangelho, você precisa se dedicar à oração e à pregação da palavra. Agora, o que é pregar? O que é pregar? Bem, olha, a Bíblia diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então, olha o poder da palavra. Pregar é transmitir a palavra de Deus. E ela não sairá vazia, de forma alguma. Antes, ela vai fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que nós pregamos ou falamos de Jesus, ela nunca volta vazia.
Alguns erros comuns, só numa introdução aqui, alguns erros comuns que se comete ao pregar. Primeiro deles, usar uma experiência como base do sermão. Então, eu vou fazer um sermão. Vivi uma história tão bonita, eu vou fazer um sermão da minha experiência. Olha isso. Ou eu vou fazer um sermão da experiência do outro. Então, esse aí já é um erro inicial básico. Segundo erro, forçar o texto para provar uma ideia pré-estabelecida. Ou seja, eu quero pregar sobre esse assunto. Então, eu vou pegar todos os textos da Bíblia para me favorecer esse meu pensamento. Mesmo que o texto não esteja ligado àquilo que ele... Mesmo que o texto seja uma outra ideia, eu fico forçando o texto a falar aquilo que eu quero, porque eu estou baseando o sermão nas minhas ideias. Às vezes, as pessoas se baseiam o sermão na experiência e, às vezes, nas próprias ideias. Ou ler um livro, gostar e fazer um sermão sem base bíblica, usando meramente o livro. Então, eu li esse livro aqui, gostei tanto, vou fazer um sermão disso. Observe que todos esses 3 itens, o erro está em basear o sermão numa fonte que não é a Bíblia. Numa ideia, numa experiência, num livro. Então, esse aqui são erros comuns. Nós não iniciamos sermões dessas fontes, certo? Então, o que fazer? Vamos lá. Primeiro, baseie-se seus sermões unicamente na Bíblia. Então, de onde que sai um sermão? Ele sai um sermão quando a gente lê a Bíblia. Aí Deus fala conosco e nós transmitimos a mensagem. Eu não tive uma ideia da minha vida e fiz um sermão. Eu estava andando na rua, tive uma ideia da minha vida e fiz um sermão. Não. Eu fiquei sabendo da experiência e fiz um sermão. Também não. Eu li um livro, gostei tanto desse livro, vou fazer um sermão do livro. Não. Eu faço um sermão baseando da minha comunhão com Deus, da minha leitura da Bíblia. Certo? Sendo assim, a Bíblia ela é o centro da mensagem. Eu vou tratar isso já já. A dica é, o que fazer? Abra a Bíblia no momento do sermão. Então, olha a Bíblia. Quando eu preparo a Bíblia, quando eu preparo o sermão, eu abro a Bíblia para ler. Aí Deus fala comigo e eu vou fazer o sermão. Segundo, quando eu vou transmitir o sermão, eu preciso estar com a Bíblia aberta. E preciso pedir para que aqueles que assistem estejam com a Bíblia aberta. Por quê? Porque Deus fala através da Bíblia. Ele não fala através de você. Você é o interlocutor, você é o que vai transmitir. Mas Deus fala através da Bíblia. Então, a Bíblia tem que estar aberta quando você for preparar, a Bíblia tem que estar aberta quando você for pregar, e a Bíblia tem que estar aberta quando a pessoa ouve o sermão. Ok? Estou correndo aqui para chegar no ponto principal. Quais são os materiais úteis que você pode usar para fazer um sermão? Esse material, inclusive, eu posso deixar com vocês esse PowerPoint, tá, pastor? Mas, olha, primeiro material básico, a Bíblia. Todo sermão nasce da Bíblia, da leitura da Bíblia. Ele não nasce de outro lugar. Ele tem que nascer da sua leitura. Deus falou com você através daquele texto, e você entendeu o texto, e agora você quer transmitir aquilo que Deus falou. Então, você tem que ter a Bíblia, obviamente. Depois que você leu a Bíblia sobre aquele texto, você quer melhorar o seu conhecimento do texto, então você vai buscar os livros do Espírito de Profecia. E hoje é muito fácil. Você pode digitar lá no Google Espírito de Profecia, Ellen G. White, vai sair lá muitas mensagens, muitos livros de Ellen White por ali. Então, essa é uma ferramenta. E você precisa seguir estes passos aqui. Depois que você leu a Bíblia, aí você vai ler o Espírito de Profecia, aí você vai pegar uma concordância bíblica, ou um dicionário bíblico, ou um comentário bíblico, ou uma enciclopédia bíblica, ou vai pesquisar na internet, ou vai pesquisar uma outra fonte. Mas se você só vai pesquisar outras fontes depois do seu estudo da Bíblia e depois do estudo do Espírito de Profecia, aí você tem base para buscar outras fontes, ok? Quais são os tipos de mensagens que nós temos? Tipos de mensagens que nós temos que você pode pregar.
Vamos lá. Primeiro tipo. Sermão temático. Como que é um sermão temático, irmãos? É um sermão cujas principais ideias derivam do tema, independente do texto. Exemplo, eu vou pregar um sermão sobre oração. Olha aí. Um sermão sobre fé. Um sermão sobre a volta de Jesus. Um sermão sobre o amor, observância do sábado, justificação pela fé, etc. Então, eu tenho como base o tema, independente do texto. Vamos entender isso já já. Então, sermão temático, eu tenho como base o tema. Vamos entender. Vamos entender aqui, então, relacionado ao tema. Vamos lá. Qual é o tema que eu irei pregar? A volta de Jesus. Então, eu vou usar vários textos para falar da volta de Jesus. Todos os textos irão falar da volta de Jesus, porque o sermão é temático. Geralmente, no sermão temático, eu uso vários textos sobre aquele tema. Então, eu vou pregar um sermão sobre a volta de Jesus, eu vou usar João 14, Mateus 24, 2 Pedro, capítulo 11, eu posso usar 1 Tessalonicenses, capítulo 1, eu posso usar 1 Coríntios, capítulo 15, enfim, eu vou usar vários textos ao redor de um tema da Bíblia. Por exemplo, alguém me chama e diz assim, Pastor Gustavo, você pode pregar na minha igreja? Posso. O tema que nós gostaríamos de ouvir é sobre dízimo. Tá bom. Então, eu já sei que se é tão direto assim, eu preciso de um sermão temático. O sermão temático é como se fosse um estudo bíblico sobre aquele assunto. É isso que o sermão temático é. Ok? Então, você pode ver aqui na introdução, no exemplo. Ó, introdução, primeiro capítulo do sermão. A promessa da volta de Jesus, um texto. Os sinais da volta de Jesus, o outro texto. E o preparo para a volta de Jesus, outro texto. Então, vocês perceberam que tanto a parte 1, a parte 2 e a parte 3, ela vai falar do mesmo tema. E todos os textos estão envolvidos no mesmo tema. Antes de eu tratar aqui do sermão expositivo, com relação ao sermão temático ainda, como que eu faço um sermão temático? Vamos lá. Como que eu construo um sermão temático? Então, eu vou construir um sermão temático agora, certo? Vou construir esse sermão, vou montar esse sermão. Como que eu faço isso? Então, se eu quero pregar sobre a volta de Jesus, eu vou pesquisar quais são os textos que falam sobre a volta de Jesus. Então, a primeira coisa sou eu pesquisar e ler, obviamente, e estudar cada texto que fala sobre a volta de Jesus. É lógico que sobre a volta de Jesus, eu vou ter lá inúmeros textos. Vamos supor que são mais de 30 textos que falam sobre a volta de Jesus. Eu não posso usar mais de 30 textos num sermão. É muito. Então, destes textos todos, eu vou selecionar aqueles que eu quero usar lá no sermão. Então, vamos supor que eu selecionei 10. Um exemplo, 10 textos. Muito bem. Agora, eu vou pegar vou pegar o tema e vou dividir o tema em 3 partes. O que eu vou falar sobre a volta de Jesus? Então, volta de Jesus. O que eu vou falar? A promessa da volta de Jesus. Muito bem. Então, o meu primeiro capítulo do sermão vai ser sobre a promessa da volta de Jesus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os textos que eu li e estudei e selecionei que falam sobre a promessa da volta de Jesus e vou encaixar no primeiro item. O segundo item é sobre os sinais da volta de Jesus. Eu vou pegar os textos da mesma maneira que eu estudei, que eu peguei, que eu selecionei, e vou colocar no item 2. E no item 3, o preparo para a volta de Jesus. Eu vou pegar todos os textos, então, que falam sobre o preparo e vou enxertar ali no item 3. Então, a gente vai entender um pouquinho mais isso daqui para frente. Mas o importante é que você pegue todos os textos possíveis que você possa ter e encontrar, leia e separe aqueles textos que você vai usar e coloque esses textos de acordo com as ideias do seu sermão. Resumidamente, seria isso. Tá bom? Texto expositivo. O que é um sermão expositivo? Sermão expositivo. O que é um sermão expositivo?
O sermão expositivo, irmãos, é quando eu pego uma porção mais ou menos extensa da Bíblia e aí interpreto, né? E da sua interpretação surge o tema ou assunto. A maior parte do material desse tipo de sermão provém diretamente da passagem. Vamos entender isso aqui, vamos lá. Sermão expositivo. Eu vou pregar hoje sobre o filho pródigo. Eu não sei quantos versos tem a história do filho pródigo, mas vamos supor que tenha 20 versos da Bíblia. Então, olha, é um sermão expositivo. Eu não vou ficar pegando vários textos diante de um tema. Não, esse é o sermão temático. Eu vou pegar o sermão expositivo. O sermão expositivo sou eu relatar alguns textos da Bíblia em seguida. Geralmente uma história, uma parábola, geralmente um texto da Bíblia, mais ou menos extenso. Esse, então, é o tema, é o sermão expositivo, ok? Então, a primeira grande diferença entre o sermão temático e o sermão expositivo é que o sermão temático, só estou repassando bem, eu pego vários textos em volta de um tema. O sermão expositivo, eu pego um texto grande e vou me basear o sermão neste texto. Esse é o sermão expositivo. Todas as ideias que eu tirar para o sermão irão ser baseadas neste texto que eu escolhi. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá. O melhor de todos os desejos é estar na presença de Deus. Sermão, presença de Deus. Texto expositivo. Por que ele é um texto expositivo? Porque eu peguei o Salmo 42 inteirinho. Então, olha que interessante. No Salmo 42, eu peguei todo o capítulo. É um texto expositivo. Um sermão expositivo. Aí, desse texto grande, eu vou tirar 3 ideias. Um detalhe importante aqui para vocês, isso é muito importante, eu uso isso. Não sou um expert em oratória, nem sermão, mas eu uso isso para mim. Quando você for montar o seu sermão, seja ele de qualquer forma for, principalmente o expositivo, ele não pode ter mais que 3 ideias no seu sermão. Tá bom? Não pode. As pessoas não concentram. Por exemplo, o pregador vai lá falar, ele fala assim, ó, irmãos, hoje eu quero pregar sobre os 7 motivos pelo qual Davi caiu. Poxa, 7 motivos. Quando você chegar no quarto, irmão, o primeiro a pessoa já esqueceu. Então, não ultrapasse as 3 ideias de um sermão. Então, é simples. Vamos lá. Olha o simples. Você vai pegar o Salmo 42, você vai pegar o Salmo 117, você vai pegar a parábola, você vai pegar o texto expositivo de 10 textos, 5 textos, 15 versos, não tem problema. Você vai pegar isso. Você vai ler, reler, ler de novo, orar, pedir para Deus, para que desse texto você tire 3 ideias centrais. Quais são as 3 lições centrais que você tira desse texto expositivo aí que Deus te deu na leitura da Bíblia? Bem, Salmo 42, 3 ideias. O desejo de Davi. Ele tem sede de Deus, assim como a corça sedenta anseia e encontra água. Onde que está isso? Verso 1 e 2. Qual é a outra ideia que se tira desse texto? O desespero de Davi. Então, ele se sente atacado pelos seus inimigos. Verso 3 e 10. Sente abandonado por Deus. Verso 9. Tudo dentro do item 2. Ó. A determinação de Davi. Item 3. Está aí. Lembre-se, ideia 3. Lembre-se da bondade de Deus. Verso 4 a 8. Descanse na bondade de Deus. Verso 11. Vocês perceberam que do verso 1 ao 11, nós tiramos 3 ideias. Nós tiramos 3 ideias somente. Do verso 1 ao 11. 3 ideias. E agora eu vou desenvolver essas ideias. Até agora, irmãos, nós estamos falando do esboço. Ok? E de maneiras de fazer o sermão. Se estiver correndo aí, vocês me falam. Tá? Vamos lá. Sermão textual. Então, são 3 maneiras básicas de se fazer um sermão. Eu tenho o sermão temático, eu tenho o sermão expositivo e tenho o sermão textual.
Vamos lá, sermão textual. É o sermão que as divisões principais derivam de um texto só, de uma breve porção da Bíblia, no máximo de 3 versos bíblicos. O sermão textual é o texto que decide o tema. Então, agora, o que eu vou fazer? A diferença do sermão temático, eu pego vários textos da Bíblia por causa de uma ideia. O sermão expositivo, eu pego um texto grande da Bíblia e tiro a ideia. E o sermão temático, eu pego um texto da Bíblia e tiro a ideia desse texto da Bíblia. Então, vamos lá. O maior de todos, João 3,16. Olha, de um verso. O maior amor, Deus amou o mundo. Primeira ideia. Segunda ideia, a maior dádiva, Deus deu seu Filho. Terceira ideia, o maior alcance, todos aqueles que creem. Quarta ideia, eu peguei desse texto ainda, a maior recompensa, a vida eterna. Então, esse texto ainda consegui tirar 4 ideias, que é razoavelmente muito já, né? Mas o importante é você saber que o sermão textual, você tira a ideia de um texto só, tá bom? Seguimos. Como que você vai apresentar a mensagem? Agora, na prática, vamos lá. Você escolheu um desses 3 tipos de sermões. Isso varia muito. Vamos supor, sermão evangelístico, sermão temático. Sermão para ensino, exortação, sermão expositivo. Sermão para jovem, sermão expositivo. Sermão de mais fácil entendimento, sermão expositivo. Sermão para doutrinário, sermão temático. Então, depende do que você quer pregar para você escolher o tipo de sermão que você vai fazer. Vamos lá ver a apresentação da mensagem. Na introdução, você, ao escrever o seu sermão e ao apresentar o seu sermão, você precisa despertar a curiosidade da pessoa. Você precisa ter uma ilustração, você precisa ter uma história, você precisa ter alguma coisa para despertar a curiosidade. Você precisa deixar os membros intrigados com a mensagem. Seja criativo, né? Demonstre a utilidade do tema. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite. O tema que eu vou trazer para vocês, ele é de extrema importância para os dias que nós estamos vivendo. Olha aí. Outro ponto, eu preciso recorrer a novidades. É também algo para se colocar na introdução. Eu preciso começar dando boas notícias. Também. Escolher uma dessas áreas, né? Elogiar o auditório de maneira sincera. Muito importante isso. Sempre elogiar a igreja, o público que você vai pregar. Sempre tem alguma coisa para você elogiar. E o último, se mostre humilde. Irmão, se a gente está no público, tem que se mostrar humilde. Deixe Deus agir, o Espírito Santo agir, né? Não você falar por você mesmo. Os melhores sermões que eu já preguei são aqueles que eu tinha achado que eram os piores. Poxa, hoje eu preguei tão mal e tal. Nossa, acho que... Aí chega uma pessoa e fala assim, ô, pastor, muito obrigado pela mensagem. Aqueles que eu achava que tinha, nossa, que mensagem que eu fiz hoje, aquele ali pouco efeito teve. Então, seja humilde, né? E deixe Deus agir. Na introdução ainda, algumas coisas para você não fazer. Nunca. Nunca peça desculpas. Eu queria pedir desculpa porque eu cheguei atrasado, perdi 5 minutos aqui, estava na correria, pneu furou, eu cheguei do trabalho, o trem parou, o carro bateu, eu queria pedir desculpa a você. Você pode estar atrasado, mas não pede desculpa. Ok? Nós não pedimos desculpa. Irmão, desculpa porque eu não tive tempo de preparar o sermão direito. Desculpa porque eu fui convidado de última hora. Desculpa porque o irmão me convidou ontem. Desculpa porque esse tempo... Nunca peça desculpa. Desculpa porque eu estou nervoso. Desculpa porque é a primeira vez que eu estou pregando. Nunca peça desculpa. Isso não é orgulho, não. É que se você está pedindo desculpa, a pessoa já olha e fala assim, não sabe nada do tema. O que está fazendo lá? Você já se desqualificou ao pedir desculpas. É um ruído de comunicação.
não comece com palavras vazias. Bem, então, bom, muito bem. Essas palavras não dizem nada. Então, não comecem com palavras vazias. Não firme posição sobre um assunto polêmico na sua introdução. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Nós devemos abrir a igreja durante o Covid. E pronto, a metade da igreja acha que não deve abrir, você já perdeu a metade. Eu sempre fui da opinião política tal. Eu acho que a igreja tem que estar fechada, porque ninguém está aberto. Se é um tema polêmico, não inicie nem firme posição na introdução, que você vai perder a outra metade da igreja, ok? Não lance perguntas esperando respostas. Irmãos, quero iniciar o sermão de hoje. O que vocês acham sobre esse assunto? Não faça isso. Você correrá um sério risco de ninguém responder. Você passar vergonha. Então, você pode fazer isso lá no meio do sermão. No início, não. Essa não é uma boa introdução, tá bom? Aí você fez a introdução, você contou uma história, uma ilustração, você foi criativo. Lembre-se que aí vem a argumentação, que é o corpo do sermão. Então, na história, na introdução, você ilustrou, você foi bem, você trouxe uma ideia nova, você trouxe boas notícias, você elogiou, você construiu bem a introdução do assunto que você queria tratar. Agora vem a argumentação. Lembre-se que a argumentação tem que ter começo, meio e fim. As pessoas só vão entender seu sermão se a tua argumentação tiver começo, meio e fim. Ela tem que ter uma estrutura simples e lógica. Ninguém entende coisa que não é lógica. Tem gente que quer inventar uma mensagem tão diferente que faz um negócio que ninguém entende nada. A mensagem tem que ser lógica, clara, pontual e firme. Certo? Vamos lá. Como assim, pastor? Como que eu vou fazer isso? Simples. O que é isso aí, irmãos? Um gaveteiro. Certo? Quando você, lá na sua casa, você vai guardar roupa, você coloca meia com, desculpa a palavra aqui, mas você coloca meia com cueca, com calça, com camisa, com tudo junto aqui? Você mistura tudo nas gavetas? É assim que você faz? Você grava tudo, coloca todas as roupas juntas, misturadas, depois você fica procurando o tempo todo? Claro que não. O sermão, ele é dividido como gavetas. E os temas, como a roupa que você guarda na gaveta. Cada tema no seu lugar. Cada ponto no seu lugar. Para ficar fácil da pessoa entender. Então, por exemplo, a primeira parte dessa gaveta aqui, eu vou falar sobre a volta, os sinais da volta de Jesus. Na segunda gaveta, eu vou falar sobre a ressurreição na volta de Jesus. A terceira gaveta, a próxima gaveta, eu vou falar sobre a fé na volta de Jesus. Observe que eu não falei de fé na primeira gaveta, eu não falei de sinais na terceira gaveta. Eu coloquei cada tema dentro de uma gaveta. Então, talvez eu poderia fazer o seguinte aqui. Vamos lá dar um exemplo para vocês. A primeira seta, então, da primeira gaveta, seria a introdução. Então, introdução, primeira gaveta. A segunda gaveta é o ponto número 1 do meu sermão. E eu vou pregar sobre a volta de Jesus. Então, eu vou colocar, primeiro ponto, os sinais da volta de Jesus. Aí você já sabe, você vai pegar os textos, como nós aprendemos. A terceira gaveta está assim, a volta de Jesus. Ou seja, como será o dia da volta de Jesus. A quarta gaveta, como se preparar para a volta de Jesus. E a quinta gaveta, a conclusão. Isso é uma sequência lógica. Cada tema dentro da sua gaveta. Eu não misturei e as pessoas vão entender rapidamente onde eu quero chegar. Ok? Vamos lá. Conclusão. E na conclusão? Você fez uma boa introdução, você separou item por item, em
cada gavetinha, você conseguiu separar, está tudo certo, começo, meio e fim na argumentação sua. Agora, você vai terminar. Como que termina um sermão? Você pode terminar resumindo os 3 pontos. Eu gosto sempre de fazer isso. Então, irmãos, como nós vimos, Jesus voltar, os sinais da volta de Jesus estão se cumprindo. Como nós vimos, Jesus voltará com poder e glória. Como nós vimos, nós precisamos nos preparar porque ele vem como ladrão. Olha, eu resumi. Então, a conclusão, você pode fazer um resumo do sermão. Você pode usar uma ilustração, que eu sempre faço. Isso aqui é meu. Eu sempre faço isso. Eu sempre termino, depois que eu terminei a argumentação, eu conto uma história. Irmãos, olha aqui um pouquinho para mim com todo carinho. Você quer pregar direitinho? Não conta a história da Segunda Guerra Mundial que você leu na revistinha. Ninguém quer saber da Segunda Guerra Mundial que você leu na revista. Ninguém quer saber lá que 1980, lá pelos ídolos de 1953, o jovem menino John Maxwell, sei lá o quê, ele... Não tem interesse. O que você deve contar na história de apelo? Ou na história que vai fechar seu sermão? Ilustrações vivas, que aconteceram de verdade. Ilustrações que foram reais, presenciadas por você, que você participou. Por exemplo, vou dar 2 exemplos de histórias. Eu caí, né, machuquei o rosto em bicicleta, fiz um sermão, contei minha história. Olha aí. Eu vivi isso, eles são espiritual. As pessoas querem saber, elas querem... E isso que é vivência. Como que eu vivo espiritualmente? Eu conto do meu filho, eu conto do outro filho, eu conto da minha esposa, eu já contei do meu sogro. Então, são histórias de fato que aconteceram na sua vida. Como pastor, eu conto a história lá do jovem que se converteu, eu conto a história da menina que também se converteu, que se entregou a Jesus, a luta dela, coisas que eu vivi. Tudo você pode transformar em ilustração de sermão. Esteja atento. Agora mesmo eu estava lembrando que eu ensinei meu filho mais novo a andar de bicicleta. Com 4 anos de idade, já virou uma ilustração aqui de sermão na minha cabeça. Então, conte sem... Meu conselho, tá? Você segue a maneira como você achar melhor. Mas eu gosto de contar ilustração. Olha, o sermão, ele vai ficando denso, cansativo, 20 minutos falando. Quando eu termino, eu dou uma virada contando uma história, certo? Aí sim, na conclusão, você pode fazer perguntas retóricas. O que é perguntas retóricas? É perguntas que não precisam de resposta. As pessoas não vão te responder, é só para refletir. Estará você salvo no dia da volta de Jesus? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Ok? Perguntas retóricas. Fazer uma visualização do que as verdades apresentadas poderão fazer na vida. Ou seja, o que você pregou que pode ser algo prático na vida das pessoas? Mas o que eu mais gosto de fazer aqui é o item 1 e o item 2. Apresentar os pontos principais e fazer um resumo, ou contar uma história. Tá bom? Minha parte, eu estou compartilhando com você a minha preferência. O que você não vai fazer na conclusão nunca? Nunca deve fazer numa conclusão. Nunca diz que esqueceu alguma coisa. Irmãos, espera aí que eu vou voltar, porque eu esqueci um detalhe do sermão e eu quero... Irmão, se você esqueceu, porque o Espírito Santo não deixou você falar. Não fale, termine e vai embora. Entendeu? Acabou. E se esqueceu, porque você esqueceu mesmo, a próxima vez você estuda mais, mas não volte para lembrar de uma coisa que você deixou para trás. Tá bom? Segundo, não pare abruptamente. Irmãos, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém. O que mais eu vejo nas igrejas são isso. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Jesus, amém. A pessoa senta, não termina assim, terminou, matou, terminou. Acabou o sermão. Acabou aonde? Conclua, faça o resumo ou conte uma história. Não se desculpe. Irmãos, me perdoe porque o sermão de hoje não foi muito bom.
Me perdoe porque eu gastei tempo demais. Me perdoe porque eu gastei tempo de menos. Não desculpa. Aconteceu alguma falha? Termina, acabou. Vai na paz, tá bom? Não estique. Sermão pingo de mel. Nunca termina. Olha, você já terminou. Acontece muito isso aqui, ó. O sermão de sábado, vamos supor que você tem 25 minutos. Aí você terminou em 15. Como você tem mais 10, você fica esticando o tempo para não terminar cedo demais. Irmão, se você tem 30 minutos, preparou um sermão e pregou em 15, termina em 15. Você corre um risco tremendo de falar coisas que não deve, de improviso, esticando o sermão e repetindo e dando volta no mesmo assunto e volta e vai e vem. Uma vez eu fui assistir uma pregadora, uma mulher pregando, um grande auditório, e ela pregou um sermão bom rapidinho. Ela fez uns 15 minutos, um excelente sermão, mas eu acho que ela tinha 45 minutos, ela esticou, se perdeu, acabou. Que tristeza foi ouvi-la depois dos 15 minutos. Mas não estique, não coloque novos argumentos de última hora. O que você preparou, você fala. Terminou, acabou, pode ir para casa, certo? Eu passei de maneira rápida alguns pontos com você aqui. Eu queria só dar uma dica para, na hora de você preparar, falar o sermão, falar, tá? Como que eu faço? Isso é coisa minha. Como que eu faço para preparar o meu sermão? Depois que está estruturado, como está aqui o material, e aí eu vou transmiti-lo para a igreja. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso ter o sermão em mim. Eu preciso estudar o sermão, entender o sermão, o começo, o meio, o fim, a introdução, a conclusão. E eu preciso tê-lo em mim. Ele precisa fazer parte de mim, da minha vida, do meu ser. Ele precisa mexer comigo. Se o meu sermão não mexer comigo, eu não posso pregar. Ele tem que mexer comigo, esse assunto. Ok? Isso vai ficar de maneira mais natural. Você que está começando agora, ensaie o seu sermão. Prepare um esboço. Não leve papel para frente da igreja para você ler. Não dá certo. Prepare só as principais ideias. Coloque as suas principais ideias no papel. Suas principais ideias ali no papel. E com essas principais ideias, você pode ensaiar na sua casa. Eu ainda faço isso. Quando eu tenho um sermão mais desafiador, eu ensaio na minha casa o sermão em voz audível. Agora eu fui pregar para as esposas dos pastores, sábado, e eu estava ensaiando na sala. E o meu filho entrou na sala olhando. Ele assustou. Está falando sozinho? Está pregando para quem? Aí eu disse para ele, filho, eu estou ensaiando. E aí eu ensaiei mesmo. E aí dizem, quem é expert aí em preparo de sermão, que você pode preparar, repetindo o sermão audível, né, de maneira audível, assim, até 7 vezes. Se você passar de 7 vezes, você vai decorar. Aí também não dá certo. Então, para ser natural, até 7 vezes. Agora, então, prepare esse sermão. Prepare o esboço, ensaie na sua casa, se você está começando agora, e aí, então, chegue na igreja. Chegue, levante lá no púlpito, certo? Olhar firme, olhe sempre nos olhos das pessoas, não olhe para o teto, não olhe para baixo, olhe nos olhos das pessoas que estão assistindo, ok? Então, inicie a sua introdução de maneira firme, sem cometer os erros que nós cometemos, obedecendo as dicas que nós falamos. Inicie firme ali e siga olhando sempre nos olhos das pessoas. O esboço você pode usar para olhar, de vez em quando, baixar o olho, olhar um pouco. Gesticule, procure sair do lugar para chamar a atenção das pessoas. E na hora da conclusão, principalmente na hora da história, eu sempre peço para colocar um fundo de apelo. Mas verifique que fundo que alguém vai colocar para você, porque de repente o fundo de apelo pode acabar com o seu sermão, certo? Tem que ser um fundo de apelo de piano, tranquilo e calmo. Outro detalhe importante que eu dou dica para você que vai pregar.
Sempre pregue com a Bíblia aberta. Abra a Bíblia e deixa ela aberta no púlpito. Sempre. Quem está falando é a Bíblia. Tem gente que vai pregar, fecha a Bíblia, coloca lá e vai pregar. Quer dizer, dá a impressão que é mais um aconselhamento do que um sermão bíblico. Esteja sempre com a Bíblia aberta lá no púlpito. Sempre, para mostrar que, olha, eu estou pregando a partir da Bíblia. E você pode pregar com iPad, ou pode pregar com tablet, ou com celular, não tem problema. Mas eu gosto de pregar com a Bíblia. A Bíblia ainda exerce uma influência muito grande sobre as pessoas no papel, ainda. Muito mais do que em aparelhos eletrônicos. Ok? Então, use a Bíblia, certo? E conclua, faça o seu apelo, ore, encerre, agradeça a Deus por ele ter usado você de maneira tão grandiosa. Irmãos, é um conteúdo assim, que eu poderia ficar aqui 2, 3, 4, 5 aulas falando de um capítulo desse, como que você faz uma introdução, como você faz uma conclusão, mas como o tempo era, obviamente, é assim mesmo, 40 minutos, eu trouxe um resumo para vocês e eu vou deixar esse material com o pastor, o PowerPoint, ele pode usar, pode mandar para vocês usarem, então, e aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Pastor, parece que a gente vai ter algumas dúvidas aí. Não sei se alguém tem, pastor. Vamos ver se alguém tem algumas perguntas para fazer. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma inquietação, uma exclamação? Tem alguma coisa, pastor? Oi, Selma, pode fazer. Eu quero saber se é regra não poder ter mais de 3 ideias. Não, não é uma regra. Não é uma regra, você pode colocar quantas você precisar colocar. Só lembrando que nosso poder de assimilação ele é pouco. Então, quanto mais ideias você colocar, menos ideias a pessoa vai assimilar. Então, um número que é um número ideal são 3 ideias. Tá? Você pode colocar menos ou pode colocar mais. Menos eu acho que fica muito simples, mas você começa a ter dificuldade de assimilação das pessoas. Você pode colocar 4, como eu fiz ali, sem nenhum problema. Eu trabalho sempre com 3. Até eu li um livro que o autor dizia, só uma curiosidade, que ele não sabe por quê, mas o cérebro do ser humano, ele é preparado para 3. Por isso que não é à toa que são 3 porquinhos, 3 patetas, 3 mosqueteiros, 3 isso, 3 aquilo, 3 aquilo. E quem fez os filmes sabia dessa questão de assimilação e tal. Então, sempre criando nessa ideia, nesse caminho. Então, irmã, não é regra, não, mas eu tenho visto na prática que ajuda muito as pessoas a assimilar, tá? Outro detalhe importante sobre isso aí é que se você tem um assunto que você quer apresentar, que é muito grande, divida ele em várias vezes, mas não apresente tudo uma vez. As pessoas elas não irão ter nós, as pessoas não, né? Nós que estamos assistindo o sermão, a gente não vai conseguir se concentrar o tempo todo em ideias longas, ok? Mas não é regra. Ok, pastor. Tem uma pergunta aqui, né? Se é válido usar slide no sermão, né? Apresentação de PowerPoint enquanto você está pregando. Se é válido. Irmão, eu não tenho nenhum preconceito contra o PowerPoint no sermão. Não sei se vocês já me viram pregar por aí, eu nunca uso. Muito difícil usar. Eu uso uma imagem, negócio outro ali para mostrar de vez em quando e tal. Eu entendo que nós precisamos... Eu faço uma separação. Então, também, irmão, não é regra. Eu faço uma separação. Se eu vou dar uma palestra, eu uso PowerPoint. Se eu vou pregar, eu preciso usar a palavra. E aí é o seguinte, irmãos. Quando eu tenho um PowerPoint também, eu tenho que olhar a tela, eu olho para lá, vira quase uma aula. E não é regra, não, você pode usar, tá?
mas eu acredito ser ainda mais forte quando eu abro a Bíblia. E o sermão vem da Bíblia ali e sai. Agora, não impede, vamos supor que eu vou pegar um texto de Ellen White, aí eu quero que as pessoas leem comigo. Aí eu coloco a tela lá para ficar mais fácil, para todo mundo ler. Ou eu quero colocar um desenho ali, uma forma para poder explicar uma situação. Eu quero colocar uma ilustração, eu coloco ali no PowerPoint. Não tem nenhum problema. Mas eu fazer um sermão inteiro de PowerPoint, com texto, lendo os textos que estão ali, ele vai se tornar cansativo e vai transformar seu sermão numa aula. Então, eu ainda prefiro, deixa aí o conselho, não é proibido, cada um pode usar como quiser, mas o desafio é a gente abrir a Bíblia e tratar do assunto ali de maneira bíblica. Tá? Pastor, tem mais perguntas? Eu queria fazer duas observações. Uma é sobre olhar para as pessoas. É que geralmente quando a gente está iniciando, a gente procura alguém que está olhando para nós e a gente fica olhando o tempo todo. E a gente tem que tomar um cuidado para não ficar olhando para a mesma pessoa o tempo todo, para ela não achar que tem uma indireta, alguma coisa assim. Uma mensagem para ela. Tem que estar procurando os rostos ali na frente, no meio, no fundo da igreja, para não ser algo assim, né, bem dificultoso ali na compreensão. Uma outra questão em relação ao PowerPoint é que, se for usar, não usar um texto muito grande, uma leitura complexa, né, colocar algumas frases, coisa pouca para poder, ou ideias, para poder, então, passar a informação de uma forma mais clara e objetiva. Às vezes, bota um texto enorme lá de Ellen White para ler, quando já está chegando no meio, já esqueceu o que foi lido no início. Então, acho que é até válido depois dar algumas explicações de como fazer uma mensagem usando o PowerPoint. Muito importante. Muito importante mesmo a aula de como usar o PowerPoint, porque pode ser uma ferramenta que pode ser pior do que com ele, se não for bem usado. Pois não, irmã. Okay. Alguém mais tem alguma pergunta? Selma, tem outra pergunta. Oi, Selma, pode falar. Pois não. Eu anotei aqui algumas coisas logo no início. Todo sermão nasce da leitura da Bíblia. Sim. Aí depois vai para o livro do Espírito de Profecia de Ellen White. Aí vem a concordância bíblica. A minha pergunta eu sou nova convertida no Adventista. Certo. No caso, tem que ter acesso a esse livro do Espírito de Profecia para se preparar um sermão depois da Bíblia, é correto? Se não tiver o livro de profecia, não seria tão bom o sermão? A senhora falou que é nova, é fato ou é um exemplo? Não, eu quero entender. Agora Oi? Começou a frequentar. Ah, tá. Começou a frequentar a igreja agora. Tá bom. Deixa eu explicar, então, para todo mundo aqui, mano. A igreja adventista, ela crê na Bíblia por ela mesma. Então, nós temos uma Bíblia e nós cremos que toda regra de fé deve nascer da Bíblia, somente dela. Ok? Então, veja, um sermão sem o Ellen White, no caso, não é um sermão menor, não, porque ele está baseado na Bíblia. Então, a nossa regra de fé é na Bíblia, certo? É igual, por exemplo, se você for fazer um sermão sem comentários bíblicos, não tem nenhum problema em si, porque desde que seu sermão seja baseado na Bíblia. Agora, eu vou procurar outras fontes de conhecimento para que eu possa saber o contexto da época, como que as pessoas viviam, o contexto daqueles textos, né? Existem todas as informações que não são inspiradas, no caso dos comentários, que eu preciso saber também, vão me ajudar, vão me dar suporte. Então, como que eu faço na prática? Vamos lá. Eu leio o texto da Bíblia várias vezes, até extrair daquele texto as lições. Como a igreja adventista, irmã, crê que Ellen White foi uma profetisa, não substituindo a Bíblia, nem completando a Bíblia, mas sendo a luz menor, indicando ali o caminho da luz maior,
existem detalhes que nos livros dela são muito interessantes ler, mesmo no início da vida cristã. Por exemplo, você vai pregar sobre Jesus. É muito interessante ler o livro Desejar a Todas as Nações, o capítulo referente à Bíblia, porque tem muitos detalhes ali que são enriquecedores. Então, aquilo ali vai ampliar a sua visão de Jesus. É algo muito interessante. Olha, tem capítulo do livro Desejado que é um sermão inteiro, com muitas ideias. Então, isso vai brotar. Olha, irmãos, é assim, ó, eu prego, uso às vezes um texto sem mencionar, mas uso o Desejado Todas as Nações, sem mencionar, e as pessoas perguntam para mim, pastor, de onde o senhor tirou essa ideia? Ellen White, está ali. Bem, aí, irmão, depois disso eu vou para o comentário bíblico. Por quê? Primeiro, eu preciso ter certeza de que eu tirei essa ideia da Bíblia, não de um comentário, que não é inspirado. Depois, eu venho para Ellen White, porque ela vai ampliar essa minha ideia. E aí eu vou ler o comentário para saber se a minha ideia também não é uma heresia, porque às vezes é uma ideia, eu não tenho muito conhecimento, acaba que eu posso errar. Então, mas lembre-se que se eu ler só os comentários também, eu vou correr o risco de pregar coisa que pode ser equivocada, porque nem sempre o comentário está certo. Então, um sermão sem Ellen White, ele não é um sermão menor, não, certo? Mas um sermão com estudo de Ellen White, eu convido todos a fazer essa experiência, você vai ver que você vai ter uma... E eu não estou nem tratando de assuntos doutrinários aqui, nada disso, mas você vai ver que você vai ter detalhes que ela traz, que estão na Bíblia, que você não enxergaria. Então, eu acho que é muito interessante complementar com Ellen White. Não precisa de citá-la sempre. Então, por exemplo, você vai na igreja e fala assim, Ellen White diz, não, seu sermão foi baseado na Bíblia, você não precisa ficar citando na igreja toda hora. Você pode ler, pegar o conhecimento, comentar, e não precisa ficar citando, porque na página tal, no livro tal, ela diz isso, ela diz... Não, use a Bíblia como a sua base, né? Amplie seu conhecimento com outras leituras. Então, vá sim nos escritos dela, referente ao tema, e depois você vai subindo aí as camadas dos comentários bíblicos. Hoje em dia, os materiais, irmãos, bíblicos são acessíveis demais, né? Então, na internet você acha muita coisa. Mas cuidado com a internet ao mesmo tempo. Porque a internet acha muita coisa sem controle. Então, você pode achar muita coisa que é certa e que não tem nada a ver. Okay? Eu assisti um sermão uma vez, estava no YouTube e vi um sermão de um pastor de uma outra denominação, e eu gostei tanto do sermão dele. Nossa, mas que sermão! Eu nunca tinha visto pensar desse jeito. Aí eu resolvi pegar a Bíblia, ler o texto, dali não dá para entender, não dá para saber os detalhes, e peguei os comentários bíblicos para saber o que se referia. Não tinha nada a ver com o que ele explicava. Nada a ver os comentários bíblicos. Então, cuidado, né, com a internet. Ela pode nos enganar de forma sem a gente perceber. Tá bom? Alguma dúvida mais? Ok. Se não tiver, a gente para por aqui, já são 9 horas. Isso. E se surgir qualquer outra dúvida aí no decorrer aí dos dias, a gente vai tirando com o passar aí do curso, né? Nós temos aí até o final do mês de curso, então tem tempo bastante aí para a gente se aperfeiçoar nisso aí. Depois eu vou falar do evangeliquez aí, talvez o que pegou na pergunta da Selma, pastor, você usando assim o espírito de profecia, essa expressão, espírito de profecia, que às vezes é até usado no sermão, né? A gente dá referência como espírito de profecia, tem pessoas que estão na igreja, são visitas, não sabem o que é isso, né? Ou sim, apenas inspirado, e aí, então, acaba criando uma certa confusão. Mas isso é assunto para outra aula. A gente vai tocar nessa questão de como tomar cuidado com certas palavras com evangeliquez lá na frente. Tá? Para a gente não avançar muito no nosso tempo proposto. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta? Fale agora. O pastor já vai orar, já vai encerrar a aula de hoje. Pastor, desde já eu quero agradecer. Obrigado aí por prontamente ter aceitado o convite para estar conosco. Tá? Pessoal aqui postou aqui nos comentários que achou excelente a aula, né, que aprendeu muito boa a explicação.
né? Se precisasse de aprovação, o senhor tirou 10. Né? Foi muito boa mesmo. Eu aprendi muito Os também. alunos que são bons. Né? Deus te abençoe e continue te usando aí poderosamente. Amém. Aí. Então, Vamos acho que orar? o senhor pode orar. Tá, aí eu vou encerrar o Zoom com vocês e já vou mandar a aula aí para o pastor Fernando, tá, pastor? E aí o senhor compartilha como achar melhor, tá? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui em tão boas condições, que teu Santo Espírito continue conosco, nos iluminando, também nos ensinando e nos ajudando a transmitir a sua palavra. Abençoe cada irmão aqui. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Um forte abraço para vocês aí. Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado.